Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de episodios cartográficos. Esta vez nos visita la profesora Junia Furtado, que se desempeña como profesora titular de Historia Moderna en el programa de posgraduación de Historia en la Universidad Federal de Minas Gerais y también profesora titular visitante en el programa de posgraduación en Historia en la Universidad Federal de São Paulo. Es especialista en historia de la cartografía del siglo XVIII, especialmente en aquellos temas vinculados con la ilustración, y actualmente está preparando un libro sobre la cartografía de África. Bienvenida, Junia, gracias por aceptar la invitación. Si quieres agregar algo más sobre esta breve presentación que hice, súper breve y resumida, porque Junia tiene una vasta trayectoria en investigación, he escrito muchísimos capítulos de libros, artículos y libros también. Así que si querés agregar algo, te cedo la palavra. Bom, eu primeiro quero agradecer a Carla o convite, né, que muito me honra, me dá muita alegria. E a todos vocês que vieram aqui. Eu vou falar em português, devagar, né, aberto, e eu vou apresentar um PowerPoint. Na hora que eu apresentar, eu não vou aparecer, porque não sei por que a minha tecnologia aqui não está permitindo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou apresentar o PowerPoint e depois eu volto para a gente, então, discutir. Vou ser mais rápida, não vou ser longa, para que a gente possa discutir. Esse trabalho que eu vou apresentar, na verdade, é um mapa, tá? Que eu venho, volta e meia, eu falo um pouco dele nos meus trabalhos, e eu tenho a pretensão de, a partir do ano que vem, escrever alguma coisa mais longa, né? Eu venho realizando uma pesquisa, juntando documentos, e eu vou apresentar, então, aqui o meu PowerPoint. Ok. Né? Então, esse mapa, né, que apareceu no flyer, né, se chama Roteiro Ilustrado das Terras Minerais. Né? E ele foi produzido por um indivíduo chamado Francisco Manuel dos Santos Soledad. Esse mapa ele se encontra no Instituto de Estudos Brasileiros de São Paulo, né? E eu comecei a trabalhar com esse mapa sem saber exatamente quem era esse Manuel Francisco dos Santos Soledad e em que contexto ele produziu esse mapa. Né? Mas o mapa me chamou muita atenção, né, por se tratar de um mapa da região de Minas Gerais, né, que daqui a pouco eu vou mostrar no mapa, né, que é o estado onde eu moro hoje, né, e onde, no século XVIII, não com as fronteiras atuais, mas, grosso modo, a região mineradora do Brasil, né, a região que, no século XVIII, foi encontrado ouro, e depois, no final da década de 1720, foi encontrado diamante. Esse mapa é de 1729, né? E há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando eu fui apresentar esse mapa numa apresentação em Portugal, uma das pessoas que me assistiu, uma colega minha brasileira, chamada Hélida Santos Conceição, que fez uma tese sobre a região da Bahia, uma região mineradora da Bahia, também mineração de ouro, a região de Jacobina, e ela se deparou com esse personagem e encontrou uma documentação muito interessante no Instituto Histórico Geográfico, que fornece muitas pistas sobre esse mapa. Então, a primeira coisa que chama a atenção nesse mapa, né, a gente pode ver,
é uma profusão enorme de textos, né? Parece um saco, né? E, inclusive, eu vou mostrar aqui. Então, como que se chama, né? Ele se chama como um roteiro, ele não chama de mapa, né? Esse roteiro, né? Então, eu vou ler aqui o título. Para este roteiro melhor se perceber, desta parte direita para a esquerda se deve ler. Né? Então, o mapa, o autor já fornece uma forma de ler esse mapa. Né? E ele está descrevendo, então, as terras dos sertões do Brasil, né? Que são montuosas e monstruosas. Então, esse que parece um saco, na verdade, são cadeias de montanhas, né, que dificultam ao trato e, com muita distância, se rodeiam em tal forma que, para montar 1 grau de latitude, se trilham 40 e 50 mais léguas, né, servindo de exemplo, né, a ver da Bahia ao Rio de Janeiro 10 graus, né, com 180 graus, sendo mais de 500 léguas pelo sertão. Né, e dando 1 mês de estimação, mais ou menos, a jornadas que fiz na grande estrada, onde consumi 6 anos, e achei trilhar muito melhor 2.800 léguas da Bahia ao Rio, né, de cabo a cabo, por fora do arriscado risco, abaixo do qual se entendem os grossos por serranias intratáveis, algumas ricas e as delgadas pelas partes que elas dão passagem. Então, a gente vê que ele pretende reunir nesse mapa, né, a área aurífera do Brasil e baseado na sua experiência pessoal de viagem. Né? E ele está falando principalmente das minas de ouro e de prata, então a gente vê aqui nesse texto, na Bahia, com suas novas minas de ouro e de prata, que lhe descobri, então ele está se chamando de descobridor dessas minas, na costa do sul, trilhando a mais de 1.000 léguas, desde 20 graus a sudeste do Cerro do Frio, e norte da Paraíba, pelos sertões do Espírito Santo e do Rio Doce, Pardo, Preto, Santo Antônio, do Rio das Caravelas, em Porto Seguro, Ilhéu, no Rio das Contas. Então, é isso que ele está tentando mostrar nesse espaço, né? E ele está se chamando de descobridor. Esse mapa, né, então está aí o subtítulo, na parte de baixo, né, é o roteiro, ele diz que é um roteiro fiel das terras minerais que ele tem trilhado, né, em 3 anos, o capitão-mor Manuel dos Santos Soledade, de ver-se o seu desengano das minas de prata ao francês Cláudio Noel, para o que este fez de sua letra e sinal, em 1729, em Lisboa Ocidental. Presta atenção que, nesse momento, ele está em Lisboa e, na verdade, ele embarca em 1728, ilegalmente, sem autorização para Portugal, e esse mapa foi feito para ser entregue ao Dom João V, né, para que ele, então, se nomeasse descobridor dessas minas de ouro e prata e conseguisse várias mercês. Bom, então, né, nada mais diferente do que, né, Minas Gerais hoje em dia, né, do território, em relação a essa representação. Mas há alguns elementos que permitem que a gente identifique. Então, em primeiro lugar, ele estabelece aqui uma régua de latitudes, né? Lembra que no título ele referenciou a essas latitudes que ele percorreu, né, entre a Bahia e o Rio de Janeiro, e ele faz uma graduação entre 8 graus de latitude e 23 graus de latitude, e só para vocês terem uma ideia, Minas Gerais está efetivamente entre 15 graus de latitude e 23 graus de latitude. E, efetivamente, a região de Minas Gerais corresponde a esse lado aqui, né, dessa região, marcada aqui por essas 2 linhas que se cruzam, que daqui a pouco eu vou falar delas, e essa região aqui é mais a região da Bahia.
Opa, desculpe. Então, a gente vê aqui, né, eu pus aqui para vocês terem uma ideia, do lado esquerdo, a gente tem o que é o Estado de Minas Gerais hoje em dia, né, e, a grosso modo, o que era a capitania no século XVIII. Ela não englobava nem a região que a gente chama hoje do nariz de Minas Gerais, nem o leste, que eram regiões ainda pouco desbravadas, mas a gente vê, né, que o mapa está orientado aqui, a importância aqui do Rio São Francisco, né, que aparece aqui como orientador do mapa, né, e para cá, então, para cima fica a Bahia, né, Sergipe, que está aqui, né, do lado do Rio, Maranhão e o Pará, então estão ao norte da Bahia, né, e a Barra do Rio das Velhas, que é exatamente aqui, em Minas Novas, né, a Barra do Rio das Velhas, onde, então, se atinge as minas do Sabará, né, que estão aqui, Vila Real do Sabará, margem do Rio das Velhas, Caeté, né, o Tijuco, que está aqui, que é a região que, nesse momento, vai ser descoberto os diamantes, então, o Tijuco corresponde aqui, e do lado de cá, Pitangui, São João del Rei, já indo para a capitania do Rio de Janeiro. Então, vocês vejam que, grosso modo, né, um pouco... e Cuiabá, aqui no extremo oeste. Né? Então, a gente vê Cuiabá no oposto do Maranhão, né? O Pará está um pouco deslocado, ele teria que estar um pouco mais para cá. Mas, grosso modo, a gente vê que é um mapa que realmente busca uma correspondência com a região que ele percorreu. E esses rios e essas montanhas são demarcadores importantes do terreno. Né? A gente percebe que, né, e o que eu quero chamar a atenção nesse mapa é que esse mapa ele é uma confluência entre um conjunto de elementos que são empiricamente verificáveis no terreno, mas, principalmente, ele é uma construção mental, né, daquilo que eu estou chamando, né, que eu estou chamando de emboabas ilustrados, de portugueses que constrói uma construção mental das Minas Gerais nesse momento como o saco de ouro no Brasil, como a região que vai trazer a redenção econômica do Império Português. Né? E, na verdade, essa cadeia de montanhas, né, que fecham as Minas Gerais, que há uma certa correspondência com a realidade, realmente, Minas Gerais está no Planalto Central, é preciso cruzar uma série de montanhas para chegar ao seu território, e é um território muito montanhoso, mas essa cadeia de montanhas, que vários mapas e toda essa representação geográfica que eu estou chamando, né, dos emboabas ilustrados, desses portugueses, que vão mitificar as Minas Gerais nesse momento, eles chamam atenção, como nesse mapa aí, dessa dificuldade de transitar nesse espaço, né, em que os rios servem menos de locais de conexão, né, mas exatamente pela questão do relevo montanhoso, os rios se tornam muito mais dificultadores da entrada do que de facilitadores. Mas as montanhas aqui, eles têm um papel imagético, né? E aqui aparece claramente quando ele diz nesse saco do norte, né, em que ele vai dividindo essas regiões minerais, né, em sacos. Né? Aqui a gente mostra exatamente os lugares onde ele está encontrando essa riqueza, né, que é o Cerro do Frio, com suas minas. Né? Nesse momento, o Cerro do Frio ainda é muito aurífero, o diamante está começando a ser perseguido. Né? Aqui também a região de Paracatu, também, que é um novo descoberto. Né? Então, são esses descobertos minerais que ele está anunciando. Né? E em contraposição, né, ao saco de ouro do Brasil, as regiões não auríferas que ele coloca aqui embaixo, né? Maranhão pobre, porque não tem, né, as serras ricas, né? E Cuiabá, que está despontando como uma região, mas ainda está sendo descoberta, tem minas boas, mas sem cerimônia, né? Quer dizer, não se compara. Né?
Bom, mas o aspecto interessante desse mapa é essa linha que se cruza no centro do mapa e os símbolos religiosos que estão aqui no mapa, né? E que mostram exatamente essa mitificação desse espaço, né? Como um espaço destinado para a redenção do Império Português, né? Que vai buscar novamente no século XVIII a sua antiga glória lá do século XVI, dos grandes descobrimentos. E isso vai ser propiciado pelos descobrimentos auríferos. É interessante que no centro do mapa ele coloca esse objeto estranho, né, mas que é identificado como a Lapa do Bom Jesus. Né? E ele diz os rios caudelosos que se apartam da costa do sul a entrar no São Francisco por essa margem, né, do Rio das Velhas, até a Lapa, né, essa Lapa aí, até essa Lapa, né, que ele descreve quais são esses rios: Jiticai, Pacuí, Verde, Itacambira, Yarrãs, e abaixo o Pará Mirim e outro verde, ambos minerais. Quer dizer, é uma região consagrada a Deus, mas que Deus se manifesta, a providência divina se manifesta pelas suas riquezas. Essa Lapa do Bom Jesus, ela ainda existe, é um lugar de peregrinação na região da Bahia, exatamente às margens do Rio São Francisco, e por essa documentação a gente fica sabendo que o Manuel dos Santos Soledad ele fica pobre, né, migra para essa região da Bahia para servir numa fazenda de gado como vaqueiro, mas nesse momento parece que ele tem uma visão e ele então começa a vir um peregrino, né? Essa documentação fala, tem uma série de perguntas a moradores locais, ele vira um ermitão, deixa a barba crescer, se desapossui dos seus bens e começa a peregrinar e pedir esmolas para a construção dessa capela aí, né, dentro dessa gruta. Mas acontece que, exatamente em 1728, ele se despe desses hábitos, tá? E ele, então, vai para Portugal para reivindicar o título de descobridor das minas de Jacobina, tá? Que ficam nas redondezas. E, ao voltar para Minas Gerais, em seguida, ele pede esse título de capitão, né, que ele já põe no mapa como se já tivesse sido conferido esse título, mas não dá, ainda não havia sido, isso só vai acontecer em 1731, mas ele se envolve numa polêmica, né, pelo roubo de uma folheta de ouro, e em 1733 ele primeiro acusa de ter sido roubado, mas, né, na devassa, que é essa documentação que está no Instituto Histórico Geográfico, se apura que, ao contrário, ele que tinha roubado essa folheta de ouro, né? E se apura também que ele era aquele ermitão que tinha, inclusive, pegado as esmolas para pagar sua viagem para Portugal, não tinha construído igreja nenhuma, né? E ele, então, em 1733, é preso, e a gente perde o rastro desse Manuel dos Santos Soledad. Hoje, né, eu acabei descobrindo uma coisa muito interessante ao pesquisar a história desse santuário, que eu não tinha feito até hoje, que, na verdade, como as histórias, desde 1933, quando um padre local escreve pela primeira vez a história desse santuário, ele se baseia em documentos produzidos em 1702, quer dizer, antes, então, do Soledad ter se desapossado dessa vestimenta, né, dessa figura, né, de peregrino, né, ele é santificado, e até hoje isso é um lugar de peregrinação, e o Soledad considerado um ermitão, um indivíduo praticamente um santo, né? Então, a gente vê aqui uma outra serra, né, também
onde há uma cruz, a Serra de Itacambiruçu, que é outra região próxima aqui ao Cerro do Frio, que está aqui, ó, que também começa a ser descoberto ouro nesse momento, né? Então, essa Serra de Itacambiruçu, né, que tem ouro e poderá ter prata, né, ao nordeste do Rio Pardo, né? E, na verdade, o que eu quero mostrar é que não só esse mapa revela essa dupla vestimenta desse indivíduo, que é a do peregrino e do minerador, né? Mas exatamente está na confluência dessa mentalidade que eu estou chamando, né, de emboabas ilustrados, né? E dois elementos importantes aqui que mostram, não só além desses elementos, dessas figuras claramente religiosas, do lado esquerdo aqui, ad maiorem gloriam, que é para a maior glória de Deus, que é o lema dos jesuítas, né? E do lado de cá, labor vint omni, vim, vi e venci, né? Que ele tira de Virgílio, né? Esqueci o nome da poesia de Virgílio, né? E que significa exatamente essa ideia da dificuldade, né, que os peregrinos e os mineradores encontram para explorar essa riqueza. Quer dizer, essa riqueza não virá fácil, ela demanda trabalho, né? Ela demanda esforço humano, né? E um dos que impedem essa região se manifestar em toda a sua plenitude, né? Toda a riqueza mineral ser explorada, são exatamente os índios, né? Então, em vários momentos, ele vai se referenciar aos índios, né? Que ocupam terras que podem produzir ambos os metais, né? Metendo-se os de paz com as bandeiras de guerras festivas e resgates campais, né? Apesar dele dizer aqui, né, que alguns se escandalizam com essas matanças de índios. Na verdade, ele retrata as bandeiras, né, paulistas que abriram esses sertões através do aprisionamento dos índios e da matança dos índios, né? Os brasileiros sabem, nós estamos vivendo essa polêmica aqui com o incêndio da estátua do Borba Gato, que era um desses bandeirantes icônicos em São Paulo, né? Então, apesar dele se dizer que há quem se escandalize com essas matanças desses índios bárbaros, desses gentios bárbaros, o juízo é extremamente negativo, né? Eles infestam, né, os bárbaros dessa serra, né? Então, aqui também, né, invadidos dos gentios bárbaros até o Grão-Pará, né? Então, os índios estão aí como um obstáculo a ser vencido para que essa região possa plenamente ser explorada. Tá? Então, eu vou terminar aqui minha apresentação, né? Eu vou tirar o PowerPoint para a gente poder conversar sobre esse mapa, né? E a questão principal que eu quero mostrar é exatamente como o mapa é, ao mesmo tempo, né? Ele guarda uma relação empírica com a realidade, então há vários elementos aí que você pode identificar, apesar da inicial estranheza que a gente possa ter em relação a esse mapa, né? Pelo excesso de textos e pela dificuldade de identificar aí uma região concreta, mas ele é também a expressão não só de uma trajetória individual desse personagem, né, que oscila entre o ermitão, né, que devota sua vida a Deus, mas que depois se transveste de minerador, né, e usa a própria esmola que ele arrecadou para alcançar riqueza, né, e alcançar diversos mercês e privilégios como descobridor desses metais, mas também está numa confluência de uma mentalidade coletiva que vê as Minas Gerais como a redenção do Império Português, né, como a possibilidade que Portugal vai ter. Isso a gente pode ver isso no início do século XVIII, tanto de uma parte da elite administrativa portuguesa, quanto também cidadãos comuns, né, que vão representar Minas Gerais dessa forma
e a representação da geografia dessa forma, um saco de ouro fechado no interior do Brasil por serranias, por serras e rios difíceis de serem atravessados, mas que com muito trabalho, com muito esforço, né, como bem faz ao paraíso terrestre, vai trazer a riqueza e vai trazer a redenção não só dos indivíduos, mas também do Império Português. Muchísimas gracias, Junia. Impresionante ese mapa. Realmente parece una obra de arte. Habías comentado algo al inicio sobre la cantidad exagerada de texto, ¿no? que tiene. Y también es impresionante cómo ese texto se acomoda al diseño gráfico, al diseño cartográfico, ¿no? E incluso visto en su totalidad, parece casi la mise en page de un libro, ¿no? El texto ordenado en columnas, esa anotación al inicio sobre el orden de lectura de izquierda a derecha, que es el orden de lectura habitual en Occidente, que también se aplica al diseño cartográfico. Entonces, por lo menos esa composición es bastante original e interesante, posible únicamente en los manuscritos, ¿no? Así que quería agregar ese comentario que se ve en este mapa muy original. Si quieren hacer preguntas o comentarios, les sugiero que abran el micrófono para que sea un poco más dinámico en lugar de escribirlo en el chat. ¿Alguien quiere comenzar? Posso começar, Carla? Claro, Denise. Deixa eu me acomodar aí. Acomodar. Realmente o mapa é bastante interessante, provocante, parece um livro, né? E aí eu gostaria de fazer assim, duas questões para a Júnia, para a gente pensar, né, o mapa, e espero contribuir, visto que você pretende trabalhar mais adiante com ele, né? Bem, no meu novo projeto agora, Júnia, eu estou trabalhando com cartografia jesuítico-sertanista, então são mapas feitos em colaboração, né, jesuítas e sertanistas para a região do Paraguai, Bem, e aí eu percebo, né, eu tenho percebido que os mapas dos jesuítas, eles são como livros, lembram muito esse que você acabou de mostrar. E aí você traz um dado muito interessante, que é o lema dos jesuítas, né? E você fala que é uma passagem que está nesse mapa, né? Então, eu sei que talvez, assim, evidente que essa não é uma região de missões, a gente sabe disso muito bem, mas será que a gente pode pensar em alguma interlocução do Manuel Francisco Soledad com religiosos, de ordens religiosas, né? Porque eu tenho uma suposição, né, que a gente sabe que não foram só jesuítas, né, que fizeram mapas, religiosos de outras ordens também. E isso, não sei em que medida é uma prática, né, do religioso fazer do mapa um texto também. Então, será que você tem alguma informação nesse sentido? Ou, enfim, a segunda questão é uma questão que dialoga em certa medida com aquele texto da Carla sobre os gêneros cartográficos, que eu gosto muito daquele texto, um texto muito interessante e que realmente nos orienta bastante, né,
na lei. Eu acho que ele tem ela faz uma chamada interessante sobre essa necessidade da gente definir os gêneros, né? Os tipos cartográficos. Como que você talvez pensaria um tipo, né, um gênero para esse mapa? Por exemplo, tendo em vista que a gente vai encontrar, pelo menos pela minha experiência por enquanto, entre os jesuítas, textos que têm essa característica. São só essas duas questões. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu ainda estou começando a fazer uma pesquisa sobre o Soledad, tá? Mas as informações que eu encontrei até agora, né, uma está no Rocha Pita e a outra que escreve, né, em 1720 e pouquinhos, antes, portanto, dessa quer dizer, entre a primeira e a segunda mudança desse personagem, porque a primeira mudança é essa conversão a esse papel, né, de peregrino, de ermitão, se despe das vestes, né, começa a esmolar, e nesse momento ele é leigo, ele é um indivíduo leigo, ele não tem formação religiosa, mas ele acaba, o governador da Bahia manda, esse lugar começa a se tornar um lugar de peregrinação, a notícia chega à Bahia, o governador manda um visitador para ver o que está acontecendo, e o Soledad vai à Bahia, então ele não se chamava, o nome, diz o Rocha Pita que o nome dele no século, quer dizer, o nome de batismo dele é Francisco de Mendonça Mar, e ele então investido do hábito de São Pedro, tá? E assume esse nome, então, Francisco da Soledad, sendo Soledad uma das invocações. Ele vai, de acordo com a descrição do Rocha Pita, ele vai para essa gruta levando na mão uma cruz e uma imagem de Jesus Cristo. E ele deposita essas duas coisas nessa capela, né? Nessa gruta que ele começa, então, a transformar num lugar de peregrinação. Agora, com certeza, ele é um indivíduo letrado, um indivíduo que leu, e um indivíduo com uma certa formação, até para ele escrever ali o latim. E a gente não tem, assim, totalmente, mas nesse momento aí, o inicinho do século XVIII, na Barra do Rio das Velhas, os jesuítas construíram uma casa de pedra. Eles estavam missionando nessa região. Que eles são expulsos posteriormente desse local, quando vem a proibição da instalação das ordens religiosas em Minas Gerais, né? Esses vestígios dessa casa de pedra existem até hoje, lá na Barra do Rio das Velhas. Então, a gente tem a presença de missionários aí, sim. E eu acredito que ele vai ter contato não só com esses missionários, mas como também com leituras. Certamente ele tem leituras aí. Né? Esse lema chama muita atenção, esse lema que você disse. Até para ele ser investido no hábito de São Pedro, né? Ele tem que ter alguma formação um pouco maior. O Frei Santa Rita Durão, que escreve aquele... Esqueci o nome agora. Eu pedi para comprar agora. Encomendei agora, hoje, mexendo na minha apresentação. Ele conta, né, que esse indivíduo era antigamente um ourives e um
que ele tinha ido para a Bahia contratado pelo governador para pintar o teto do palácio e que ele teria se desenganado, que o governador teria passado a perna nele, não pago, e que por isso que ele acabou tendo essa conversão. Ele fala que, o Santa Rita Durão fala que quem contou isso para ele foi o Sebastião de Vide, o bispo, que foi quem deu o hábito para ele de São Pedro, né? Quem investiu na carreira religiosa. Né? Mas é uma coisa ainda que eu tenho que investigar melhor. Por que se dá essa conversão? Né? Na documentação que está no Instituto Histórico Geográfico, não fica muito clara a razão da conversão. Né? Vários indivíduos falam que o conheceram como ermitão, pedindo dinheiro para a construção dessa capela, né? Mas que em 1720 viajava pela região, que exatamente ele conhece a região. E fala que ele nunca foi minerador, que, na verdade, ele conhece a região porque ele ficava peregrinando nessa região, pedindo dinheiro para construir essa capela, né? E que ele, então, acabou chegando a essa região das Minas de Jacobina, quando ele, então, resolve ir, em vez de voltar para construir a igreja, né, ele passa por uma segunda conversão, ele se desapossa do hábito religioso, vai para a Vila de Cachoeira, no litoral, e embarca para o reino ilegalmente, levando, se autofinanciando com o dinheiro que ele tinha recolhido nessa peregrinação de esmolas. Bom, que gênero que esse mapa... Denise, eu não sei, não pensei nesse assunto, né? Bom, a gente tem aí, né? Talvez seja o caso de pensar o próprio conceito de sertanista, né? De mapa sertanista, nesse caso aí, porque, de uma certa forma, ele é um mapa sertanista, né? De um mapa de alguém que rodou ele região. É um sertanista. Ele é um sertanista, né? Mesmo que ele, num certo momento, quando ele rodou essa região, ele estava, né, vestido como um eclesiástico, né? Mas, ao mesmo tempo, é um mapa de uma matriz europeia. Né? Ele é uma quando o conceito de sertanista foi criado, era um pouco para pensar uma zona de contato entre o mapa europeu e o mapa indígena. Né? Eu não acho aí que tem muito mapa indígena. Eu acho que tem um mapa europeu na confluência com o mapa do sertanista, e não do sertanista com o índio, mas do sertanista com o europeu. Né? Sim. E o Francisco Carlos, né, ele usa muito brevemente o exemplo do mapa do Soledad para falar exatamente desses indivíduos, desses sertanistas. Ele não aprofunda ele não sabe muito, quer dizer, ele não sabe a biografia do Francisco Soledad, mas ele insere esse mapa numa tradição de sertanistas de pedir mercês, mapas que são produzidos por sertanistas para pedir mercês de descobrimento. E eu acho que estaria aí, mas não como um mapa de sertanista como pensou o mapa sertanista, né? o Sérgio Buarque e o Jaime Cortesão, né? Da confluência com o saber indígena, mas o mapa do sertanista na confluência com o saber europeu. Né? Acho que é diferente daquele mapas que você já trabalhou, em que você encontra ali o saber indígena, né, codificado através de signos europeus. Aí, não, o índio, a gente vê aí, o índio é demonizado, né? É uma visão bastante religiosa do índio, o índio sendo demonizado como bárbaro, como gentio, como infiel,
que ao mesmo tempo, né, ele está resistindo à conversão, mas ao mesmo tempo também está atrapalhando, é um dos elementos, junto com a geografia, para atrapalhar a exploração desses minerais, né? Bueno, gracias. ¿Alguien más? Voy a sugerir que las preguntas sean más puntuales y las respuestas también para que puedan participar todos. Así que no sé quién quiere comentar algo. Bueno, yo sí tengo un par de preguntas para hacerte, Junia. Algunas estaban relacionadas con lo que preguntó Denise sobre la autoría. Obviamente, bueno, los indígenas no participaron de eso. Si considerás que eso es una autoría única, obviamente que en la factura sí, porque es la misma caligrafía, pero bueno, ¿cómo pensás eso? Y después 2 preguntas más específicas sobre el mapa como objeto, pensar la materialidad del mapa y cómo ese objeto circuló. O sea, quiénes lo vieron, quiénes tuvieron acceso. Sé que son cuestiones más difíciles de rastrear en la investigación. A veces cuando llegan a algún museo o alguna biblioteca hay alguna información sobre eso, pero si tenés idea para quién fue hecho y si esos destinatarios lo consiguieron o cómo circuló en los años siguientes después de su producción. Bom, claramente ele é o autor do mapa. Não só isso fica evidente no mapa propriamente, em que ele assina, tem uma única caligrafia, mas também nessa devassa que é feita, em que vários indivíduos informam que ele foi ao reino e ele apresentou ao Dom João V um mapa. Então, o mapa foi feito para apresentar ao Dom João V, né? E então as pessoas sabiam que ele foi para o reino para apresentar esse mapa ao Dom João V, mas ele volta, logo depois ele volta para o Brasil, tá? E ele pede, então, ao vice-rei da Bahia o cargo de superintendente das minas da Jacobina. E ele entra, então, em conflito com o que então era o superintendente, que esqueci o nome dele, termina em Leal. Esqueci o primeiro nome dele. É um paulista famoso. E, bom, ele entra em conflito com o Leal, tá? E ele pede essa patente de capitão. Então, nesse momento que ele pede a patente a Pedro Barbosa Leal, é um paulista famoso, um sertanista paulista famoso, que detinha o cargo de superintendente, né? Ele está se colocando como descobridor, ele quer mercês, ele pede o título de capitão, apesar dele já ter assinado o mapa em 28 como capitão. Essa patente só chega em 31. Na verdade, o Vasco Fernandes concede a ele a patente, tá? E, nesse momento, então, ele acusa 2 mineradores de terem roubado uma folheta de ouro que ele tinha explorado. E o Pedro Barbosa Leal começa a devassar esse roubo, e na hora que as pessoas, né, porque o processo do século XVIII é aquele processo em que as pessoas vêm e vão testemunhar, e ao longo desse processo, o Pedro Barbosa Leal não só fica convencido de que ele, ao invés de ter sido roubado, ele é que roubou, tá? Como descobre também que esse indivíduo, que agora se passava por um capitão, por um minerador, tinha sido o ermitão, né? Que tinha... na verdade, ele era um padre, ele tinha sido investido como padre, né? E o mapa, então, foi... Pero para esa disputa, o sea, el mapa fue a Portugal y voltou.
Y lo llevó, e o hizo voltou. copias. Parece que ¿Es un ejemplar único o é um hizo exemplar copias? único. Parece que é um exemplar único, né? E parece que não ficou cópia em Portugal, porque esse mapa foi comprado num leilão e foi dado. Ela está na coleção Lamego, que o Lamego foi um grande colecionador de documentos antigos, né? E é um grande fundo do IEB de São Paulo, constituído por essa coleção, que é a coleção Lamego. Agora, seria interessante também, eu vou procurar saber no IEB se eles têm informação em que leilão, como que o Lamego adquiriu esse mapa. Né? Se foi em Portugal, se foi aqui. Mas, com certeza, não devia estar na coleção Régia, porque senão não teria sido. Se fosse um documento que ficou guardado na coleção Régia, dificilmente ia chegar a leilão. Então, certamente ficou em mãos particulares. Né? ¿Se conocen otros mapas del mismo autor? Não. No. É o mapa único e exemplar único. Né? Porque parece muy bien terminado como para que sea su primera y única experiencia como cartógrafo, ¿no? Mas lembra que ele era ourives, ele ia pintar, ele pintava, né, de acordo com o bispo, ele tinha sido contratado para adornar, para pintar o teto. Então, ele tinha essa habilidade. Né? Ele era um artesão que sabia mexer com as mãos, né? E sabia pintar, sabia desenhar. Você vê que a letra é muito boa. Eu tenho uma orientanda, né? Deixa eu só fazer aqui, voltar aqui no mapa, só para vocês verem uma coisa. Não só aqui embaixo, ó, isso aqui é indivíduo que tem domínio caligráfico. Todavía não se vê, Júnia, Isso aqui é a assinatura dele. Então, isso aqui é um indivíduo que estudou caligrafia. Né? Então, você vê pela letra, a clareza da letra. Então, ele tem essa habilidade. Não como desenhador, não que antes ele desenhasse mapas, mas ele tem essa habilidade da escrita e do desenho. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eu esqueci de falar que ler da esquerda para a direita, como ele manda, é para ler do leste para o oeste, que é exatamente do mar para o interior. Sí, yo tenía un comentario. Hola, Junia. Hola, Teresa. Gusto verte. ¿Cómo estás? Bien. La verdad, un hallazgo este mapa, ¿no? O sea, está bien lo que contás en relación a que está dentro de un fondo, porque también tenemos que imaginarnos cómo fue a parar ahí un poco lo que te preguntaba Carla, ¿no? A mí, bueno, recién mencionaste algunas cuestiones en relación a las habilidades que tenía este cartógrafo. ¿Nos contás un poco más el soporte? Digamos, porque, digamos, es interesante en todo caso el análisis del material del objeto, ¿no? En todo caso, a mí al menos me atrapa. De estos mapas manuscritos me parece que es súper interesante de alguna forma ahondar en cuestiones que tienen que ver con la materialidad del mapa. De acordo, né, com o que eu falei, o Frei Santa Rita Durão, que de aqui escreve em 1720, né, antes dessa segunda transformação do Soledad. Tá? O Soledad teria nascido em Lisboa em 1657, a informação que ele recolhe do bispo que o ordenou padre. E com o nome de Francisco Mendonça Mar, né? Ele era filho de ourives e teria trabalhado com o pai nessa profissão até 1657, quando ele veio para o Brasil. Aí ele se instala em Salvador, onde ele teria aberto uma oficina de ourivesaria,
tá? Fazendo trabalhos exatamente com ouro. E aí, então, ele teria sido convidado pelo governador do Brasil, o Matias da Cunha, para decorar as paredes do Palácio do Governo Geral da Bahia. Que ele teria feito esse serviço, né? E que ele teria empenhado recursos próprios. Então, você vê que ele tem uma habilidade manual de desenho, de gravação, né? Que ficam evidentes ali, de caligrafia, que ficam evidentes ali no mapa, né? Só que ele não recebe esse pagamento. Ele não recebe esse pagamento, e que, ao contrário, que quando ele foi cobrado governador, aí eu já tenho um pouco de dúvida, mas é a história que o bispo conta, que ele é açoitado, tem seus escravos sequestrados e é jogado na prisão. Tá? E que ele teria sido conseguido sair pedindo ao rei de Portugal. E aí, nesse momento, então, quando ele se liberta, ele teria, então, tido essa conversão, né, se desapossado dos seus bens e entrado e caminhado pelo sertão, levando uma imagem do Bom Jesus, por isso que é a Lapa do Bom Jesus, né, e outra de Nossa Senhora da Soledad, que é o nome que ele assume, né, ao ser ordenado padre pelo bispo, né? E ele teria vivido, então, nessa vida de eremita. Agora, é interessante que as histórias desse local, como eu disse, é um lugar de peregrinação até hoje, falam que ele está morto, que ele foi enterrado, que ele morreu em 1722 e estaria enterrado lá. Quando, na verdade, a gente vê que ele aí, então, muda, né? E vai, então, tentar a vida de minerador, né? Seria interessante tentar descobrir assim, o que aconteceu aí nessa primeira conversão. Eu vou tentar ainda, né? Y para retomar la pregunta de Teresa, bueno, eso está hecho sobre papel, ¿verdad? Uhum. Sí. Porque está súper bien conservado para un documento que viajó tanto, que fue tan usado. O sea, no fue hecho para guardar en un archivo, como decís, en la colección real. No, aparentemente no fue, es el destino que tuvo, más allá de la voluntad original. Entonces, en ese lapso, o después de que murió, si se sabe dónde fue a parar, si estuvo en algún acervo, si estuvo en una colección. Não, pois é. Não, mas eu vou dar uma pergunta, eu vou ver se o IEB tem alguma informação. Como eu disse, essa pesquisa eu já venho falando desse mapa uma hora aqui, uma hora lá, escrito poucas coisas sobre ele, e eu fui ao IEB, ao Instituto Histórico Geográfico, para tirar uma cópia dessa documentação, mas foi exatamente 3 dias antes da Covid, do fechamento de tudo, demorou quase 1 ano e meio para essa documentação chegar, e quando eu vi, faltava pedaços, e eu ainda estou negociando com o Instituto Histórico Geográfico para me mandar os pedaços que estão faltando, né? Então, está assim, um momento difícil. E, como Carla falou, eu estava dedicadíssima, que eu acabei de terminar o meu livro sobre a África, sobre a cartografia da África. Então, eu estava muito imersa nessa escrita, né? E o livro sai o mês que vem, graças a Deus. Estou agora já fazendo revisão semana que vem eu já faço a primeira revisão do livro impresso, Então... Contanos, ¿vos accediste a este mapa de manera ya digitalizada o pudiste ver el...? Não, pude ver. A primeira vez, mas já tem muitos anos, eu vi fisicamente. Ele está em muito bom estado. ¿Y qué tamaño tiene? É algo assim. Ele não é muito grande, não. E uma folha de papel, ele não é grande, não. Mas eu tenho na verdade, eu penso agora, né, quando eu for me dedicar a esse assunto, essa minha orientanda, que é a Márcia Almada, ela tem se especializado exatamente nessa questão da materialidade dessa documentação, tipo de tinta, tipo de papel. Então, eu vou ver se, no futuro próximo, né,
o ano que vem, consigo voltar ao IEB, tem que ver se está aberto, por enquanto acho que está fechado também, não tem consulta presencial, para a gente dar uma olhada nesse mapa, porque realmente para eu ter Tereza, uma informação, eu não tenho essa formação, mas a Márcia, minha orientanda, tem. Ela trabalhou demais agora com o Rodrigo Bentes na materialidade daquele discurso histórico do Conde de Assumar. E eles, a partir do exame dessa materialidade, eles descobriram muitas coisas sobre a produção do documento, rasuras, mudanças de palavras. Entonces, la próxima vez que nos visites, a próxima vez eu quero vir, porque nesse momento venís con tu orientanda y nos cuentan esa parte también. A ver si hay más comentarios, preguntas, cosas que quieran compartir con Junia. Bueno, por lo pronto ya tenemos tema y una buena excusa para volver a encontrarnos y volver a conversar entre todos. Si nadie tiene nada para decir, podemos, sí. Bueno, te felicitan. Acá en el chat aparecen comentarios elogiosos sobre la charla, agradeciéndote la presentación. Acho que Carmen está querendo falar. Ah, no la vi, sí. Bueno, abran el micrófono nomás y abran, porque no consigo verlos. Sim. Bom, na verdade, Júlio, que ele conseguiu juntar toda essa informação, não é? Se ele era esse ermitão, como ele conseguiu acumular tantas informações sobre o ouro e sobre o desenvolvimento da nação, e com certeza, como a Carla e a Tereza comentaram, a materialidade importa muito, porque se já tinha em mente esse objetivo de levar o mapa diretamente para o rei, com certeza ele pensou no estilo, na forma, no conteúdo, né, em todas as etapas. Tá, pois é. Isso aí é interessante, Carmen. E o seguinte, uma das coisas que no processo que o Pedro Leal faz sobre essa folheta de ouro, né, uma das coisas que ele, ao ficar convencido, né, de que era o contrário, que o Manuel Soledade que tinha roubado a folheta de ouro, tá, dos dois mineradores, ele, no processo, isso que eu falei, eu li o processo lá no IHGB durante um dia, pedi a cópia veio toda truncada, faltando um monte de pedaços, então eu não tenho, eu estou falando aqui de lembrança, tá? Eu não tenho essa parte do processo aqui, não chegou essa parte, eu estou pedindo de novo lá. Mas eu me lembro, tá? Que uma das coisas que o Pedro Leal faz é porque vamos lembrar que, nesse momento, ele está investido não da figura do ermitão, mas da figura do minerador. E ele quer provar que ele era minerador e que ele era o descobridor das minas da Jacobina. Tá? Então, ele relaciona um número de escravos que ele teria esses escravos empregados nas lavras. Tá? E o Pedro Leal vai, então, para o chamado rol de desobriga. Rol de desobriga era uma lista que era feita anualmente, onde os indivíduos pagavam uma taxa à igreja, chamada côngrua, e, por essa taxa, eles eram perdoados dos seus pecados. Então, todo ano, né, os fiéis tinham que pagar essa lista, tinham que pagar essa taxa, e era feita uma lista desses indivíduos. Né? E essa lista, de uma certa forma, é usada por nós historiadores hoje como uma lista de censo, censitária, de moradores do lugar. Né? E todo mundo era católico, então todo mundo teria que estar listado nessas listas. E o Pedro Leal, ele pega as listas de Jacobina dos anos
de 1718 e 17 e 16, e prova que o Leal, que o Soledad não estava lá registrado como minerador, nem os seus escravos registrados como mineradores. Então, ele nem se encontrava na Jacobina como minerador. Tá? E, em compensação, tá? Os depoentes que depõem lá nessa parte do processo onde é averiguado que ele era esse ermitão, todos eles falam que ele nunca foi minerador, tá? Que ele andava por essas regiões, era pedindo esmola. Tá? E aí agora eu não lembro de cabeça, mas eu acho, aí eu não tenho esse pedaço do documento. Eu já pedi, que eu falei, eu pedi. Mas se não me falha a memória, um deles menciona alguém que ele teria tido contato e que teria passado muitas das informações. Mas ele visitava essas regiões como ermitão. Ele teria visitado essas regiões como ermitão, né? E não como minerador. Isso fica provado por todas as falas, que são pessoas que o conheciam, né? E que eram vizinhos dele. E aí ele já está casado, inclusive. Ele tem uma esposa. Que ele traz para Jacobina quando ele volta do reino. Então, assim, eu ainda tenho que investigar mais essa biografia e olhar o que aparece na documentação do Ultramarino, mas isso vai ser só o ano que vem. Então, assim, eu ainda tenho muito a percorrer para escrever uma coisa mais definitiva sobre esse mapa. Mas a minha impressão geral é essa, né? Quer dizer, o tom que eu quero dar à minha narrativa é que está muito no Harley, né? Que é uma confluência entre o percurso do autor, né? Mas também uma mentalidade de época, né? Que eu tenho chamado nos meus trabalhos de emboabas ilustrados, para quem não é brasileiro. Por que emboabas? Porque em Minas Gerais, exatamente entre 1711 e 1719, há uma guerra, né, entre portugueses e paulistas pelo controle das minas. E, nesse contexto, né, surge muito esse discurso que aparece em textos, mas também em mapas, né, de que as Minas Gerais eram um prodígio, né, dado por Deus para a redenção dos portugueses, né, e para tirar o Império Português da decadência que ele tinha caído no século XVII, né, no século anterior, e restaurar a antiga glória do Império, do Império das grandes descobertas e por aí vai. Né? Então, é interessante que ele, ao mesmo tempo, capta isso, mas capta isso também na sua trajetória individual, no qual a confluência entre essa experiência religiosa mística, quer dizer, com certeza ele teve alguma experiência mística importante, né? Eu não acredito que é tanto esse relato aí do bispo, né? Mas ele teve uma experiência mística, né? De conversão, de virar ermitão e por aí, de entrar para o sertão, virar ermitão. E tem muita gente, né? A Adriana Romero faz o estudo do Renequim, né? Que é um indivíduo que tem também, né, uma experiência mística aí, parecida com essa, e vai construir uma imagem também, não na forma de mapa, mas na forma de texto, né, dessa centralidade mística de Minas Gerais, né, de um lugar de extrema riqueza, do paraíso terrestre. Então, é uma coisa que é compartilhada por vários indivíduos de origem portuguesa nesse momento, né, nessa confluência entre paraíso, né, nessa ideia de Minas como paraíso terrestre. Sí, a ver, si alguien más quiere abrir su micrófono. Bueno, yo
por lo menos no veo a nadie. En ese caso, Junia, la verdad que te agradezco, no solo personalmente, sino también en nombre del GESID, de nuestro grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas, por esta enorme contribución que nos haces para seguir pensando, bueno, en un nuevo género de mapas. Eso es otra discusión que quedó muy abierta, gracias al comentario de Nisi. Y bueno, y nos quedan un montón de comentarios para hacer a medida que avance tu trabajo, que como verás generó mucho interés, así que nos vemos la próxima. Eu agradeço o convite e agradeço a todos, agradeço as perguntas, me fizeram chamar a atenção, inclusive, para essa importância aí de tentar rastrear o caminho desse documento até o IEB, né? Para essa questão da materialidade, e acho que vão ser todas questões que vão enriquecer demais o trabalho a hora que eu o ano que vem eu realmente me debruçar para engrossar essa pesquisa e poder escrever um trabalho un poco maior sobre ese mapa. Bueno, esa es la idea de estos encuentros, que nosotros podamos aprender de tu experiencia y que también sea enriquecedor para vos. Por eso los llamamos encuentros informales, o los llamamos charla, la palabra que te causaba tanta rareza, pero bueno, justamente es el espíritu de este ciclo de episodios cartográficos. Así que más feliz todavía de que te haya servido estos comentarios. A todos también muchas gracias. Siguen llegando comentarios en el chat sobre felicitaciones para vos, agradecimientos, y a mí también, además de agradecerle a Junia, le quiero agradecer a todos los que compartieron este momento. Hasta la próxima entonces. Bueno, ahí dejé de grabar. Cuando yo digo hasta la próxima se desconectan todos, pero en realidad era para dejar de grabar.